Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Sem luz, acabou a luz hoje aqui em casa, mas vamos lá, né? Hoje conversando com a querida Jane Ribeiro, ela que também dirige os trabalhos da Pax. Opa, voltou a luz. Hoje ela fala sobre relacionamentos à luz da Cabala. A Jane, ela tá com a gente desde 90, o God, tá explodindo tudo aqui. E ela canaliza a bem-amada Mãe Maria e faz também cursos da Ordem de Melquisedeque e é expert na energia da Cabala. Então, vamos aguardar a querida Jane Ribeiro entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde diferente, né? A questão é que eu não tenho nem vela aqui perto para acender nada, eu estou bem do lado da janela, que é para ver se a gente continua com vocês com claridade, certo? Vamos aguardar a querida Jane Ribeiro entrar para que ela possa falar com a gente nesta tarde. Dia 4 de outubro, dia do bem-amado São Francisco de Assis, dia de todos os animais, energia super forte nesse nosso novo ciclo, a partir dos preceitos da harmonia e da luz. Tá boa, querida? Oi, Carmen, boa tarde. Na escuridão aí, aqui tá um toró. Aqui Imagino também. que tenha caído um toró, mas tá Aqui tudo também. bem. Boa tarde a todos, a família Pax, a todos que estão entrando aí para compartilhar com a gente esses instantes de um assunto que eu acho que interessa a todo mundo, né, Carmen? Porque Claro. relacionamento, né? Relacionamento é alguma coisa assim, todos nós temos relacionamentos, né? Na verdade, quando eu falo em relacionamento, eu não falo só em relacionamento amoroso. Tudo bem, a gente fala especificamente no casamento hoje. Mas eu falo, isso se aplica a relacionamentos em todos os sentidos. Relacionamento familiar, relacionamento de amizade, relacionamento de trabalho, qualquer tipo de relacionamento, né? E Claro. todo tipo de relacionamento, né, Carmen, são desafiadores, né? Eu costumo dizer que relacionamentos são os maiores desafios que a gente enfrenta nesta jornada, porque através dos relacionamentos é que a gente aprende, é que a gente cresce, é que a gente erra, é que a gente acerta, Com etc, certeza. etc, etc, né? E a pergunta que a gente tem que se fazer, porque é sempre assim, a gente tem que procurar um porquê das coisas. Por Claro. que os relacionamentos são desafiadores? Por que o ser humano tem tanto problema com relacionamentos, né? Por que relacionamentos acabam assim? Parecia uma coisa maravilhosa, estava tudo bem no trabalho, estava tudo bem com aqueles amigos, estava tudo bem com o meu companheiro, minha companheira, e de repente, bum, as coisas desmoronam, né? A gente tem que lembrar primeiro que a gente vive no mundo da ação, né? Então, essa é uma afirmativa que a gente não pode esquecer. Mas vamos lá. À luz da Cabala, para a gente entender relacionamentos, né? Para a gente entender o que seja o verdadeiro casamento, esse termo usado, né? É um termo, casamento, que se aplica a uma série de tipos de uniões, né? Mas vamos lá. Nós temos que voltar lá, cara. Nós temos que voltar lá no processo da criação. Tudo começou lá, né? Tudo começou lá, para a gente, aqui neste mundo, tudo começou lá em Gênesis. Tudo começou quando Deus criou tudo que existe, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente não está aqui para discutir o processo da criação. Mas eu preciso lembrar uns aspectos do processo da criação para que a gente possa entender relacionamentos. Então lá, Deus foi criando, daí chegou um momento que Deus criou Adão. Do pó, Deus criou Adão, né? E o que aconteceu? O que Deus disse para Adão? Que ele podia comer de tudo que tinha no paraíso, menos da árvore do bem e do mal. E Deus falou mais. Deus falou, ó, quando comeres da árvore do bem e do mal, morrerás. Olha essa afirmativa que passa despercebida para as pessoas, né? Adão, na verdade, estava destinado a comer. Ele precisava comer, mas esse é um outro assunto. Muito bem. Aí continua o processo de criação, aí Deus cria Eva, né? Deus cria Eva da costela de Adão,
Então, também um detalhezinho que por que as mulheres, o aspecto feminino de Deus é mais perceptivo? Porque ela foi criada mais aprimorada. Ele veio do pó, ela já veio de uma costela, mas também isso é um outro assunto. Bom, criou Eva, Eva estava lá no paraíso com Adão, Eva olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva sentiu o desejo de pegar a maçã e comer, ela apanhou a maçã, ela comeu e ela ofereceu a Adão. E Adão aceitou, comeu a maçã. A hora que eles comeram a maçã, aconteceu um movimento, se a gente pode dizer assim, é como se os olhos de Adão e Eva tivessem sido abertos naquele momento. E eles perceberam que eles estavam nus. Eles não tinham essa percepção antes. Eles perceberam que estavam nus e, logo na sequência, Deus chamou Adão. Deus procurou Adão. Adão, onde estás? E eles ficaram envergonhados. E o que eles fizeram? Eles se esconderam. Adão não respondeu ao chamado de Deus. Foi nesse momento. Não foi quando Adão comeu a maçã. Foi nesse momento. Quando Deus não atendeu ao chamado de Deus. Certo? É que houve a ruptura entre a consciência do divino e a consciência humana. Quer dizer, na verdade, não existiu o pecado. O que existiu foi a consciência do errado. Na hora que, enquanto eles comeram, enquanto eles perceberam que estavam nus, enquanto eles se esconderam, eles não achavam que eles tinham feito nada de errado. Mas quando Deus chamou, e eles olharam para eles e falaram, não, não dá. Né? Aí houve essa ruptura. Então, veja, isso é que se chama do pecado de Adão e Eva. Né? Na verdade, não é pecado, não foi um pecado. Né? Isso é uma coisa que a gente carrega, que as religiões exploraram, todas as religiões exploraram durante séculos. Né? O pecado, o pecado, o pecado, o pecado, o pecado. E esse pecado repercutiu muito mais nas mulheres que nos homens. Né? Mas a gente tem que aqui, por justiça, lembrar uma coisa. Olha só, gente. Quando Deus proibiu Adão de comer do fruto da árvore do bem e do mal, Eva não existia, gente. Eva nem tinha sido criada. Eva foi criada depois disso. Então, na verdade, Eva não tinha nenhum impedimento. Eva podia comer o que ela quisesse, inclusive a maçã da árvore do bem e do mal. Né? E ela comeu e ofereceu a Adão. Adão aceitou porque quis. Ele não podia comer. Então, a gente já começa a ver o tal do pecado aí de uma maneira, de uma outra perspectiva, tá? Mas o que a gente precisa frisar aqui para entender casamento, relacionamento, é esquecer essa história de pecado, sabe? Foi uma questão foi a consciência do errado. A hora que Deus chamou, surgiu em Adão e Eva a consciência de que eles tinham feito alguma coisa errada. Porque Deus disse, por que vocês não aparecem? Onde vocês estão? E esta consciência do errado é que acarretou a separação da consciência do divino com a consciência humana. Bom, aí você vai me dizer, vocês que estão me pacientemente... Tudo, tem a ver com tudo, né? Como é que essa separação se reflete no casamento, nos relacionamentos? Então, gente, vamos começar por amor. O que é amor para o ser humano? Né? Quando o ser humano diz assim, eu amo você, olha, eu dou minha vida por você, eu até desisti da minha carreira por você, ou eu trabalho muito dia e noite para contentar você, para te dar prazer, para dar para você tudo que você quer. Que amor é esse? Isso não é amor, isso é uma ilusão. Isso é idolatria, né? O que é idolatria? Idolatria é o poder que você dá a qualquer coisa fora de você. Né? As pessoas, quando a gente fala idolatria, pensam que idolatria é só adorar, né? Porque essa palavra existe no Velho Testamento, adorar imagens. Não! Né? Adorar imagens é dar poder para a imagem. Então, um poder que está fora. Né? Tudo que está fora de mim e que eu dou poder é idolatria. Bom, então é uma ilusão esse amor. Esse amor, quer dizer, o amor, o verdadeiro amor, o amor incondicional, o amor que a gente precisa resgatar, não só nos relacionamentos, mas em tudo na nossa vida, é alguma coisa, é uma frequência de luz, é um código,
é um código, é uma palavra código que está inserido no nosso DNA e que está lá esquecido. É a lembrança da frequência existente no paraíso, né? Isso é amor incondicional, é o amor sem condições, o amor que existe no paraíso. E esse amor dos relacionamentos do ser humano aqui no mundo da ilusão, não é amor, gente. É ilusão. Eu amo você se você fizer isso para mim. Ai, olha, ele era um amor, mas de repente ele passou a nem, sabe, a nem me levar a passear, nem me levar numa viagem. Ah, deixa de amar, deixa para lá, né? Nós temos que sair dessa ilusão, nós temos que resgatar. Se a gente quer ser feliz, a gente quer ser feliz integralmente, está tudo ligado. A gente está falando da felicidade no casamento, Claro. um pedacinho da nossa realidade, né? Se a gente quer ser feliz, a gente tem que entender como é que este amor, que a gente chama de incondicional, que a gente fala, eu amo você incondicionalmente, e a gente decreta e tudo mais, como é que isso se manifesta? Porque nós vivemos no mundo da manifestação, o que eu não manifesto não existe. Muito bem. Então, vamos ver. Na era de peixes, para ser bem rápida nessa introdução, na era de peixes, o que sustentava o casamento, o que vocês acham? Era o amor que sustentava o casamento na era de peixes? Por que as pessoas casavam na era de peixes? Né? Por que as pessoas casavam? Por que os nossos avós casaram, os nossos bisavós casaram, até nossos pais casaram, eventualmente, ou enfim. Por que eles casavam? O casamento servia para poder fazer sexo, para ter relação sexual, porque a relação sexual fora do casamento era pecado. Não era isso que as religiões incutiam na mente do ser humano? Fazer sexo fora do casamento é pecado. Então, o medo, olha como as coisas surgiram. O medo sustentava. Eu estou falando de uma maneira geral, gente. Eu não estou falando que não existiram pessoas que viveram o amor incondicional dentro do casamento. Não é isso. Mas, de uma maneira geral, o que sustentou o amor na era de peixes, na era mais sombria lá das religiões, do poder manipulativo das religiões, era o medo. Então, amor não estava nessa equação. Ninguém falava em amor. A pessoa buscava a mulher, o homem buscava alguém, né, para casar, para poder fazer sexo. Também a gente vai falar disso, relação sexual de uma maneira até equivocada, mas vamos lá para frente, né? Porque a gente vive no mundo da manifestação, sexo é uma coisa maravilhosa, né? O ato sexual, dizem os cabalistas, é um percentual, um pequeno percentual da plenitude que existe no paraíso. E que a gente esqueceu. Essa plenitude é muito difícil de se sentir no mundo da ilusão. Mas uma das formas de lembrar dessa sensação é o ato sexual corretamente realizado. Também a gente chega lá, porque a gente nem falou do que é o casamento, na verdade. Bom, muito bem, entramos na era de Aquário, né? Estamos já nesse fim de transição, estamos aí. As religiões já não impõem, já não conseguem mais impor o medo da forma que impunham. Ela já não consegue impor aquela condição de que ela era o mediador entre a pessoa e Deus, né? Que sem a igreja, sem a sinagoga, sem o terreiro, sem o pastor, a gente não podia falar com Deus, né? Porque estava tudo fora da gente. Então, isso já não é uma coisa que existe de uma forma acentuada. O que aconteceu? Né? As pessoas continuaram a casar, porque em todas as religiões, em todos os grupos étnicos, os mais afastados daquilo que a gente chama da civilização, existe este instituto do casamento. Por que será? Mas por que nós aqui, né, os civilizados, né, continuamos a casar? Será que nós resgatamos a consciência do verdadeiro casamento? Não. Eu respondo que não. Nós continuamos a casar, muitas vezes por conveniência, porque a família assim exigia, porque a sociedade exige, porque é bonito, onde é lindo, onde a pessoa põe o vestido, convida um monte de gente, etc. e tal. Muito dos casamentos, uma grande maioria dos casamentos, se dão nesse patamar de consciência, né? Mas também
neste momento, tem um outro lado, uma outra vertente. Os jovens não querem mais casar. O que os jovens, de uma maneira geral, dizem sobre o casamento nessa época de maior liberdade? Por que eu vou casar? Se eu casar, eu vou amar mais o meu marido, a minha mulher? Não. Não vai ter mais amor porque eu casei, porque eu assinei um papel, porque eu entrei na igreja, então eu não vou casar. Eu simplesmente me junto, vou morar junto e tá tudo certo. Não preciso casar. Essas três hipóteses, né, que são tão reais na nossa realidade, são completamente equivocadas. Completamente equivocadas, né? O que é o verdadeiro casamento? E aqui eu abro um parênteses para dizer para vocês o seguinte: quando a Cabala fala em casamento, ela não está dizendo necessariamente daquela cerimônia com o padre, com o rabino, com o pastor, com o pai de santo. Não. Ela está falando de uma manifestação pública de um desejo. Então, eu posso casar desta forma tradicional, eu posso casar reunindo meus amigos e falando: olha, eu e o fulano resolvemos morar junto. Isso é um casamento. Eu estou manifestando, eu nasci e eu vivo no mundo da manifestação. O casamento é uma manifestação pública do desejo de resgatar a afinidade que existia no mundo do paraíso, antes da separação, tá? Para que os dois, né, se complementem. É consciência. Casamento é, se eu não caso, se eu não me uno, se eu não me reúno com alguém publicamente, com essa consciência do que eu quero verdadeiramente, é através do outro resgatar esta afinidade com a luz que me traz plenitude. Não é o outro que vai me dar plenitude, é a luz que vai me dar plenitude na relação que eu tenho com o outro, nessa troca justa, neste complementar, neste caminhar paralelamente. Isso é o verdadeiro casamento. Eu resgato a plenitude através do casamento com essa consciência. Então eu não preciso fazer aquele alarde, eu não preciso nada contra as cerimônias, é bonito, tudo mais. Mas o que eu estou dizendo é o que passa pela mente daquele que hoje está resolvendo casar. Por isso, né, que o casamento existe em todas as tradições e sempre existiu. Porque é uma forma de resgatar a afinidade, afinidade com a luz através do outro. Por quê? Então, fechado esse parênteses, gente, você não quer casar na igreja? Lembra só de uma coisa. Até no mundo da ilusão, né, onde existe lá como é que chama? Oficial do cartório, que as pessoas vão lá casar para ter aquele documento legal de que eles... isso normalmente acontece para que as pessoas possam... E se refere sempre, normalmente, a patrimônio. Para ter aquela fusão de patrimônio. Até o patrimônio, ó. Tem que haver a fusão. Ela acaba existindo através daquele casamento no cartório. Pensem em uma coisa. Vocês que já casaram, ou vocês que ainda vão casar, ou já foram num casamento. Mesmo no cartório, com aquele juiz de paz, que se chama, se você vai num casamento no cartório, aquilo é público, aquilo está aberto. Tá? É um consentimento público. Se o juiz de paz vai na sua casa, o que ele pede antes de começar a cerimônia? Alguém já notou esse detalhe? O juiz de paz fala assim: por favor, abra a porta da sua casa. É um requisito abrir a porta da casa. Ninguém sabe por quê. Fala, por que eu tenho que abrir a porta da minha casa para o juiz aqui fazer o papel lá e eu assinar? Isto vem desta lembrança, porque a manifestação tem que ser pública. Isto ficou do DNA. Eu tenho que manifestar publicamente a minha intenção de me unir
com o outro. Então, até no casamento civil, como se chama, o juiz de paz, que ele também não sabe por que ele fala, não posso fazer o casamento se o senhor não abrir a porta. E a porta da casa fica aberta. Percebe? Então, quando eu falo em casamento, eu falo assim, olha, você tá com alguém? Este alguém é importante para você? Enfim, você quer viver com este alguém? Por favor, faça uma manifestação pública da sua intenção. E eu vou dizer por que já. Faça uma manifestação, nem que seja assim, olha, convida os seus amigos, ou convida os seus parentes para ir num restaurante, para ir na sua casa, não importa. E publicamente manifestem a sua intenção de se unirem, de resgatarem, né? Resgatarem a possibilidade de novamente criar afinidade através do casamento com a luz. Porque nós desejamos luz, né? O outro é só alguém que vai ser um instrumento, né, que eu tenho para manifestar luz. E para que eu faça isto no casamento, eu preciso fazer aquilo que nós chamamos de restrição. O que é restrição? Não é deixar de ter coisa, não. Restrição é não expressar aquilo que eu sei, sabe? Que conscientemente eu sei que não gera luz, que gera escuridão. Então aí a gente vai entrar num dos aspectos mais complicados, a gente pode dizer assim, é simples, mas o ser humano complica, que é o relacionamento sexual entre duas pessoas, duas almas. Tá? Certo? Quando eu manifesto esta intenção, eu abro uma porta, né? Eu abro um caminho entre eu e a luz. E na medida em que eu conscientemente olho para o meu casamento, olho para aquela nova vida que eu busquei, olho para aquele dia a dia, com estes olhos, olhando e percebendo que os dois têm caminhos paralelos, que os dois estão nessa relação para facilitarem a transformação um do outro. Sim. E que na medida que eles se ajudam mutuamente a fazer essa transformação, eles vão gerando luz. E luz é plenitude, luz é alegria, luz é amor incondicional. Então, assim, um homem não casa com uma mulher e uma mulher com um homem. O homem casa com a luz e a mulher casa com a luz, porque, na verdade, o que os dois querem é revelar a luz para voltar para o paraíso. E eu quero utilizar, eu manifestei essa minha intenção publicamente, de que eu quero, através do casamento, tá, resgatar a unidade da minha consciência humana com a consciência do divino. E eu posso fazer isso através do casamento, eu posso fazer isso através de diversos outros caminhos. Hoje eu estou falando do casamento. Mas em todos os caminhos você pode resgatar essa plenitude. Desde que você tenha consciência de que não é o outro, não é o patrão, não é o irmão, não é o namorado, não é o professor, não é o vizinho, não é o amigo que vai ser o objeto do seu foco, porque através deles você vai revelar a luz. Não, é você. É você. Você vai revelar a luz através de todos esses caminhos. Muito bem. E olha, vamos voltar aí da manifestação da vontade, né? Lembre sempre, você vive no mundo da ação. Qualquer coisa que você queira manifestar, tá? Começa com um desejo. Mas qualquer coisa vai existir neste mundo se você manifestar. Se você não manifestar esse desejo, isso não existe. Ó, a Carmen não fala assim muitas vezes, olha, você quer viajar? Você quer... Vai no aeroporto, vai lá, respira o ar do aeroporto. O aeroporto é um pedaço neutro, o aeroporto não é de ninguém, é de todo mundo. Respira aquilo. O que ela está querendo dizer com isto? Olha, crie esta conexão, crie esta unidade. Você pode, isso é o seu desejo, mas você tem que começar a agir.
O claro. primeiro passo, sei lá, ela não fala, vai lá e tira o passaporte, vai lá, enfim. Vejam, e vejam o que acontece quando você não cria, quando você não cria essa afinidade no casamento. Você tem muito mais chance de desse casamento não dar certo, de através das suas ações, das ações do seu companheiro ou companheira, você manifestar mais escuridão do que luz. Por quê? Homem, mulher. O homem é o polo positivo, a mulher é o polo negativo. A mulher veio para receber a luz e o homem veio para trazer a luz para a mulher. São totalmente diferentes. O homem e a mulher são diferentes fisicamente, óbvio, não precisaria falar, e espiritualmente diferentes. Cada um tem um propósito e uma missão, certo? Agora, um é polo positivo, outro é polo negativo, porque nós vivemos nas polaridades. Não existe maior polaridade no mundo em que vivemos do que homem e mulher. Sim. Você pega o polo positivo com o polo negativo e junto, o que acontece? O que acontece? Pensa numa lâmpada. Ó, a lâmpada aqui não está iluminando a Carmen, voltou a iluminar aí, Carmen? Não. Voltou a luz? Não. A Carmen não está com a lâmpada. Não, e eu estou pedindo para a Superlais ligar lá para saber o que vai acontecer, entendeu? Porque vai acontecer. enquanto ainda está funcionando o outro celular. Foi um curto-circuito. Tiraram um filamento aí no lugar onde a luz é processada. Mas é o seguinte, aqui como a gente mora aqui há 56 anos, a caixa de luz do bairro fica na frente da minha casa. E com a chuva, venta, e aí que o transformador do poste da rua estourou. Né? Porque a iluminação vem até aqui dentro. A gente está acostumado, porque são tantos anos, né? Mas é aí que tem que esperar eles virem, tem que subir no poste, é o transformador. Não trabalhou, né? É um sucesso, Mas that's ok, a gente brilha a luz interna. Exatamente. Mas aí é que tá. Aí, no casamento, a gente precisa brilhar a luz interna. Mas veja, então, isso, a luz, né? Vamos pegar a luz física, que fica mais fácil entender isso no casamento e nas relações de homem e mulher, de uma maneira geral. A luz tem qualquer lâmpada, acho que todo mundo sabe, o polo positivo, Sim. O polo negativo, e tem o quê? Uma coisinha assim, parece uma cobrinha, que se chama filamento. A luz só permanece aqui, ó. Aqui tem luz. Por quê? Nas lâmpadas aqui, da minha casa, da sua, da Carmen, nesse momento, não. Porque tem filamento. Então, a luz é continuada. Eu acendo ali, ela fica. A hora que esse filamento, por qualquer motivo, escapa, o que acontece? Dá aquele clarão e a luz apaga. Bum! Curto-circuito. É isto que acontece quando você une um homem e uma mulher sem criar o filamento. É só curto-circuito, porque cada um é diferente do outro, cada um tem uma missão. E nesse mundo onde gera graça o egoísmo, um quer mandar no outro, um quer ser mais importante do que o outro, um quer... sabe? Não existe o compartilhar. Esse compartilhar só vai existir quando existir esta consciência de que nós estamos falando. Que eu escolhi estar com você, companheiro ou companheira, para que juntos e paralelamente nós façamos o nosso caminho, porque cada um de nós tem um caminho. O nosso caminho não muda, não se torna único porque eu casei com alguém. Os caminhos são paralelos. E nesta troca mútua, nesta consciência, nesse respeito, nessa compreensão de que não é o outro que me dá amor, mas o amor vem da luz, o outro é o espelho, o outro é aquele que vai manifestar situações, condições que eu não manifestaria, mas que eu tenho que compreender isto para que eu possa transformar aquilo que eu acho que é o certo. Percebe a profundidade disso, né, gente?
Então, este filamento é a manifestação dessa vontade. Por isso que o casamento é tão importante. Tá? O casamento de todas as formas, da forma como eu falei antes. Mas olha, se reúna alguém e manifeste publicamente esse desejo para criar esse filamento, para criar essa afinidade, com essa consciência. Olha, eu não estou com você para você me sustentar, para você me dar presente. Eu não estou com você para cuidar dos seus filhos, blá, 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 sabe? Eu estou com você porque eu fui atraída a você para que nós juntos possamos manifestar-nos. E dessa forma, vivenciar a plenitude, vivenciar o verdadeiro amor. O amor que não cobra. O casamento não foi feito para cobrar. E a mulher, principalmente, durante todo esse período, até este momento que a gente vive, foi condicionada, né? Ela carregou o peso da culpa da Eva, que, coitada, nem existia quando Deus falou para Adão que ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva não existia. E nós carregamos o pecado de Adão e Eva, de Eva, né? Nós carregamos com ele a inferioridade, nós nos tornamos inferiores, nós nos tornamos medrosas, nós fomos isoladas, né? Nós fomos colocadas, nós fomos consideradas mercadoria de segunda categoria. E no casamento, o que acontecia, e acontece até hoje em muitos lugares, o homem manda, a mulher obedece, ponto. Como é que uma relação dessa, sem filamento, sem consciência, pode dar certo? Pode gerar luz? Gente, é só pensar por aí. Tá? Então, o que a gente, quer dizer, é importante que a gente saiba por que as coisas, o casamento é perene, né? Por que todo mundo, gente, por que lá na tribo, lá no meio da Amazônia, existe uma cerimônia para unir aqueles dois? Por quê? Por quê? Não é? Tem que ter um porquê. A gente tem que buscar esse porquê. E a gente, sabe, neste tempo aqui, de estar tudo aberto, sabe, buscar o porquê e saber o porquê, primeiro, aumenta a nossa responsabilidade. Claro. Eu não sabia. Eu não sabia, não tinha culpa. Adão e Eva não sabiam que se esconder não era legal. Aí, quando eles descobriram que Deus estava procurando e que esconder não era legal, a consciência da culpa se instalou. É isso, né? Claro. Então, vamos lá. Nas coisas práticas do dia a dia, nas coisas práticas do relacionamento, especialmente a vida amorosa de um casal, que é de uma importância fundamental. Primeira coisa, se as pessoas casam só por atração sexual, ele é o máximo, né? Ela é o máximo, não, quero viver com essa mulher, quero viver com esse homem para sempre. O que vai acontecer? Né? Nós estamos no mundo do 1%. Esta relação sexual que não tem a consciência do compartilhar é 1%, querido. Vai dar. Vai ter. Né? Fez. Que delícia, não sei o quê. 2 minutos depois, acabou. Mas a cortina desceu. Um pouquinho mais de escuridão. Porque é curto-circuito. Você só ligou o polo positivo ao polo negativo, sem nenhuma consciência. O filamento é a consciência. Então, é a escuridão. E com sérias consequências, né? Então, assim, o que acontece no casamento? Acontece traição? Muitas vezes acontece. O que é a traição? E como as pessoas encaram a traição? Veja, no nosso mundo do 1%, quando se fala assim, aquele homem traiu aquela mulher, ou aquela mulher traiu aquele homem, o que você conclui de imediato? Ela transou com outro, com outra. Isso é verdadeiro ou não? Isso é verdadeiro, é o que a gente pensa. Né? Traiu, quer dizer, teve relação com uma outra pessoa fora do casamento. Tá? Só que a traição, né, que vai gerar muita escuridão, porque é essa coisa, é o desejo egoísta, né? É aquela sensação só do imediato, etc. e tal. Só que a traição é um pouquinho mais extensa, gente. Ela atinge um campo em que
a maior parte das pessoas não se dão conta. Veja, pensar, trair pensando, né? Pensar numa outra relação, pensar numa relação com uma outra mulher ou com um outro homem, alimentar isso também é traição. Ter uma relação sexual, sabe, hoje não estava afim, hoje ela está me pedindo, mas poxa vida. Bom, mas vamos lá, né? Vamos fazer uma fantasia aqui, pensar numa coisa bem estimulante, vamos lá. Isso é traição. Tá? Isto é curto-circuito também. Isso também traz escuridão. Você está usando a sua imaginação, criando uma realidade na sua mente que é completamente equivocada. É aquele negócio, você está fazendo uma coisa e pensando outra, né? Carmen, a gente sempre, né? O que acontece no mundo da ilusão? A pessoa normalmente pensa, né? Pensa numa coisa, sente outra coisa e faz outra coisa. É isso. É escuridão. Então, minha gente, nesse aspecto tão importante de uma relação, por favor, homens e mulheres precisam aprender a dizer não. Sabe, não. Não, eu vou fazer, porque senão ele vai procurar outra. Eu vou fazer, porque senão ela vai ficar insatisfeita. Não! A palavra não não é egoísmo isso. É um não com um sentido. Não, eu não quero ter relação sexual com você agora, porque eu não estou com vontade, porque eu não estou afim. Isso é justo. Isto é o compartilhar. Isto é o que gera compreensão. Pô, ele vai entender, ela vai entender, talvez no primeiro momento não entenda, mas chega um momento que vai entender. Se ele ou ela realmente estiver afim de construir esta afinidade que acontece no mundo físico para se refletir no mundo espiritual. O que está em cima está embaixo e vice-versa. Sabe? Aprender a dizer não. E eu acho que, eu penso, não sei, vocês que estão me assistindo aí, homens e mulheres, mas a mulher, quando faz isso, quando não diz não e finge, né, ela faz isso porque ela tem a preocupação de perder o companheiro. E o companheiro, quando faz isso, ele faz porque ele tem que demonstrar aquilo que a sociedade exige dele. Ele é homem, ele tem que estar presente sempre, em qualquer situação. Ele não está afim, mas imagine se ele não for lá, se ele não concretizar o desejo da mulher dele naquele momento, o que ela vai pensar? O que ela vai falar? Olha como o mundo da ilusão criou na mente do ser humano tanta contradição que é muito difícil, né? Uma relação consciente, que a gente chama de casamento, é uma coisa tão simples, mas ficou tão conturbada, tão misturada, tantos foram os componentes limitadores e coercitivos e sei lá mais o que, morais, que foi colocado nessa relação tão importante que é o casamento, que casamento virou uma confusão. Né? Virou uma confusão. E aí as pessoas já ficam assim, surpresas, quando você diz assim, eu estou casada há 52 anos. Eu estou casada há 52 anos, por exemplo. E as pessoas olham e falam, com o mesmo marido? Sim, com o mesmo marido. Porque os casamentos não duram mais nada, né? Os casamentos, é muito fácil casar e descasar, né? No mundo da ilusão. Sim. Não, tudo bem, morava junto, olha, não dá mais certo. Você vai para lá, eu vou para cá. Não, tem divórcio. Não, tudo bem. E as consequências espirituais, e as pessoas estão, e fazem isso muitas vezes, ou na maior parte das vezes, sem ter a menor noção do que eles estão fazendo. Eles podem estar buscando até se desenvolver espiritualmente, eles podem estar, sabe, num caminho
tentando trilhar um caminho, aprender, reconhecer, né, que nós estamos aqui numa missão, que nós somos filhos de Deus de verdade, que Deus, que Elohim é a soma da consciência de todos nós, de todas as almas, que a gente precisa retornar a esta fonte e que a gente tem que achar um caminho aqui para retornar a essa fonte. Mas e sai da, sei lá, da sinagoga, da igreja, e chega em casa e é aquele horror. Como se o casamento fosse uma coisa destacada da vida. A vida espiritual é uma coisa, meu casamento é outra coisa. Não! Tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Você não pode ser uma pessoa do casamento, uma pessoa no trabalho, uma pessoa com seus amigos, uma pessoa na sua família e uma pessoa na sinagoga, na igreja, no culto, no não sei o quê. Não! Você é você. É uma alma que está encarnada, que precisa deste corpo, e que você tem que ter consciência disso. O que é sua alma? Será que a sua alma, sabe? Será que sua alma geraria toda essa confusão que a gente acaba gerando por simplesmente ignorar quem somos, de onde viemos, o que viemos fazer? Sabe? As pessoas falam em Adão e Eva como se fossem duas pessoas, que aconteceu lá uma historinha, lá no começo. O que eu tenho que ver com isso? Tudo! Você é filho de Adão e Eva. Você recebeu toda a carga genética. E você quer ser feliz, não quer? Todos nós queremos. Todos nós queremos. Mas encontre o caminho. Para encontrar o caminho da felicidade, a gente tem que ir buscando saber os porquês que vão me ajudar a elevar a minha consciência, a aumentar a minha compreensão. Eu tenho que saber por quê. Sabe? Aquele porquê que as religiões nunca me responderam. Por que eu estou aqui e não estou em outro planeta? Por quê? Por que eu estou nesta família? Por que eu nasci no Brasil? Por que eu sou mulher? Se as pessoas não procuram o porquê, como é que eu vou caminhar? Como é que eu vou resgatar minha plenitude? Como é que eu vou corrigir a minha trajetória? Como é que eu vou transformar os meus limites, o meu egoísmo? Tudo aquilo que não foi legal que eu criei, já tenho consciência que criei. E que eu preciso consertar isso. Eu preciso consertar. Né? Não é o outro, não é meu marido que vai consertar isso. Né? Eu vou consertar isso. Mas eu tenho que agir de uma outra maneira, em todos os sentidos. Né? Não adianta rezar, né? Rezar, e ter um comportamento absolutamente equivocado no casamento, numa relação que seja, qualquer relação de trabalho ou qualquer outra relação. A gente tem que abrir os olhos, né? Adão e Eva abriram os olhos e viram o que aconteceu. E reconheceram, aconteceu. Agora, né? Nossos descendentes, vão ter que corrigir isso. E nós estamos aqui para corrigir. E podemos corrigir. E temos poder. Desde que a gente não dê o nosso poder para o outro. Sabe? É aí que está o problema. Não tem. O objeto do meu poder não pode ser o outro. O objeto do meu poder é resgatar a minha unidade com a luz. O outro pode me ajudar, sabe? Neste processo. Aí sim, é legal. Mas o outro não pode fazer por mim. Nossa, como estamos de hora. Eu disparo, né? Gente, perguntas. O que vocês estão achando deste olhar para o casamento, dos relacionamentos? É um olhar. É um olhar. Tá certo. Eu não posso dizer, e nem quero que vocês achem que o meu olhar é o correto. Mas é um olhar.
né? Como dizem os cabalistas, eu não quero que você aceite o que eu falo, mas eu gostaria que você ouvisse sem preconceito e refletisse, né? Se a gente agisse assim, ouvisse todas as pessoas, né, sem preconceito, sem achar que eu sou o dono da verdade, né, e pensasse, né, e refletisse sobre aquilo que eu ouvi, né, o mundo seria melhor. Com O mundo certeza. seria melhor. Né? Porque, sabe, um fala e o outro responde. Né? Polo positivo, polo negativo, bum! Ninguém para pensar, criar o filamento. Em nenhuma situação da vida. Quando você reage, você está criando curto-circuito. Né? Quando você para, fala, peraí, deixa eu pensar. Você cria o filamento. A cortina se abre. A Carmen estava dizendo na live agora há pouco. Eu entrego para a luz. Né? É. Eu, quando tenho um problema, eu rezo. Aí eu entrego para a luz para que a luz me mostre a solução. O que ela estava falando para vocês? Ela faz exatamente isso. Ela fala, peraí. Quando ela para e fala, peraí, a cortina se abre. E é muito mais simples ela reconhecer o que a luz quer dela. O que a luz quer naquela situação. Estou errada em concluir assim, Carmen? Desculpa, porque eu não quero... Não, tá ótimo, tô adorando, tá muito bom. Mas é isso, entendeu? É isso. Sabe? Ela não reage. Porque não adianta. Porque reagir só cria curto-circuito. Só aumenta o distanciamento e o entendimento. Fica muito mais difícil corrigir aquilo depois. Se eu paro, peraí, deixa eu pensar. Porque, na verdade, gente, tudo que acontece na nossa vida não acontece porque o outro fez, acontece porque nós ajudamos a criar as situações. Nós também somos responsáveis pelas situações não agradáveis que a gente se depara e encontra. Nós temos parte naquilo. Por isso que eu não posso reagir. Porque eu não sou o outro. Então, peraí, deixa eu pensar no assunto. Tá? Mesmo que esse pensar seja um segundo. Você para um segundo. Sabe que você não reage imediatamente. Pronto, abre a cortina. Uau, o entendimento é outro. Serve para o casamento, serve para todas as relações das nossas vidas. Serve para tudo. Tá? Então, as lições que a gente tem todo dia, e as lições que a Carmen traz, né, que são através desse trabalho maravilhoso que ela faz, é para prestar atenção, viu? São coisas simples que ela fala, mas são coisas muito verdadeiras. Então, por que a Carmen fala assim? Ela fala sempre isso. Não, eu tenho um problema, eu rezo e peço para a luz. Por que ela fala isso? Já se perguntaram por quê? É por isso. Né? Tudo tem um porquê, gente. Eu acho, sabe, eu fico extremamente feliz, quando eu me deparo com alguma coisa e eu lembro dessas lições, que a gente tem que sempre perguntar o porquê. Não é o porquê querendo que alguém me dê a resposta fácil, né? Ai, por que isso? Me empresta aí sua apostila que eu vou... Não, o porquê verdadeiro, né? Aquele porquê. Por que isso existe, meu Deus? Por que esse casamento está dando errado? Essa relação está dando errado? Tem um porquê. Porque não está entrando luz. Porque se estivesse entrando luz, você estaria cada vez mais feliz. É a consciência, aquela consciência, né, da separação no paraíso. Cada um de nós tem que restabelecer essa afinidade. Isso exige consciência, exige responsabilidade. Dá trabalho, não é fácil. Tá? Não é mais fácil assim, ó. Responde, não deu certo aqui, arruma o outro ali, depois não deu. Né? E uma coisa importante que eu estou lembrando aqui agora, e eu preciso falar. Quando você se separa, seja através do instrumento legal, divórcio, seja porque cada um foi para o seu lado, olha, você pode achar engraçado isso, mas não tem nenhuma graça. Se você manifestou
manifestou publicamente o seu desejo de caminhar, de criar um filamento com aquela pessoa, por favor, você não quer mais, desfaça esse filamento. Esse filamento. Publicamente, comunique. Tá? Olha, eu não estou mais com fulano, tá? Você tem que. Isso, sabe? Senão você fica amarrado naquela pessoa. Você leva esse penduricalho, porque você criou uma afinidade, um filamento. Gente, isso é sério. E você nem sabe por que aquilo está te incomodando ainda. E vai incomodando. Consciência. Consciência. Eu estou perplexa porque acho que ninguém perguntou nada. Eu não sei. Eu fico sempre assim, Carmen. Não, mas tá ótimo, tá ótimo. Tem 5 minutos, tem 5 minutos. Tem 5 minutos? Então, olha, gente, eu sempre gosto de... acho umas palavras aí, e eu acho que quem sente esse impacto do casamento e de tudo isso ainda é muito mais a mulher do que o homem, né? Por toda a condição que foi criada com relação ao pecado de Adão e Eva. Eu achei um poema do Pablo Neruda que eu achei lindo, que ele fala da mulher. Então me perdoem os homens, hoje eu estendo a vocês, aqueles homens que realmente já têm essa consciência, que andam paralelamente, que não cobram da mulher tarefas que são das mulheres, as tarefas são dos dois. Tudo é dos dois, né? Tudo é para os dois. Então, sintam-se também homenageados se você já está aí concluindo e fala assim, poxa vida, é isso mesmo. Ou eu vou pensar sobre isso, né? Ou eu vou pensar sobre isso. Então, deixa eu ler para você esse poema, porque é lindo esse poema. Se chama Mulheres, e é de um... Pablo Neruda, para mim, é uma das expressões máximas da beleza na utilização da palavra, né? É muito lindo. Então, para vocês todos, mulheres, elas sorriem quando querem gritar, elas cantam quando querem chorar, elas choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Elas brigam por aquilo que acreditam, elas levantam-se para a injustiça. Elas não levam não como resposta quando acreditam que existe melhor solução. Elas andam sem novos sapatos para suas crianças poder tê-los. Elas vão ao médico com uma amiga assustada. Elas amam incondicionalmente. Elas choram quando suas crianças adoecem e se alegram quando suas crianças ganham prêmios. Elas ficam contentes quando ouvem sobre um aniversário ou um novo casamento. Seus corações quebram quando seus amigos morrem. Elas lamentam-se com a perda de um membro da família. Contudo, são fortes quando elas pensam que não há mais força. Elas sabem que um abraço e um beijo podem curar um coração quebrado. O coração de uma mulher é o que faz o mundo girar. Mulheres fazem mais do que dar a vida. Elas trazem alegria e esperança. Elas dão compaixão e ideais. Elas dão apoio moral para a sua família e amigos. Mulheres têm muito a dizer e muito a dar. Mulheres, para vocês, mulheres, para vocês, homens que já compreendem o seu papel na jornada junto às mulheres. É isso. Adorei, Jane, querida. Gratidão. Deus abençoe você, a sua família. E estamos aí nas energias do plano espiritual, nesse momento tão forte, né? Hoje reverenciando o reino animal, nos preparando. Eu vi que você está de amarelo, eu também, para o bem-amado mestre Kutumi São Francisco. Semana que vem a gente tem um mega eclipse e vamos nos preparar para essa energia tão forte. Obrigada, querida. Beijo. Beijo a você, beijo a todos que tiveram a paciência de me ouvir. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Tchau, gratidão. Querido. Namastê, família Pax.